bloco, que é do professor Bernardo Salgado, sobre dano moral por perda de tempo, a teoria do desvio produtivo. Professor Bernardo. Bom dia a todos vocês. No mesmo momento em que o professor Conder ele falava lá no início que a formação da clínica realmente não é um trabalho remunerado, eu tive exatamente o mesmo pensamento que o Rafa. Acho que não é absolutamente verdade assim. É motivo de tremendo orgulho para a gente estar no meio de um grupo tão bacana, professores espetaculares que eu muito admiro. Tive aula com o professor Conder ainda no segundo período da minha graduação. Foi um dos primeiros professores de Direito Civil que eu tive e foi um dos grandes responsáveis ali pela paixão que eu desenvolvi desde o início pelo Direito Civil. O professor Conder também é uma pessoa que admiro demais e todos esses colegas, mestrandos e doutorandos aqui são realmente espetaculares. Eu vou falar sobre o que se convencionou chamar de teoria do desvio produtivo. É uma teoria que associa aí a lesão ao tempo das pessoas com os danos morais. E é muito curioso porque ontem mesmo, enquanto eu estava elaborando essas brevíssimas e amassadas notas que estão aqui à minha frente, o meu colega de sala, o advogado que divide sala comigo, ele estava no telefone já há algum tempo, eu estava concentrado ali, às vezes eu uso fone de ouvido para trabalhar. Eu vi que ele estava no telefone há um tempasso, ele estava inquieto ali na cadeira, e aí eu tirei o fone e vi que ele estava tentando cancelar um serviço que ele tinha da bicicleta de uma determinada instituição bancária aí que vocês certamente conhecem. Então ele estava tentando cancelar e eu tirei o fone e comecei a acompanhar a saga dele para cancelar o serviço de bicicleta. E ele respondendo já de alguma forma irritado, estressado com aquela situação. Ele, não, mas eu já tenho bicicleta, não, mas eu não quero, de forma alguma. Sim, e aí depois eu perguntei para ele, parece que o atendente perguntou, não, mas a sua bicicleta é tão boa quanto a bicicleta da instituição. E, cara, eu não quero bicicleta, pelo amor de Deus, deixa eu cancelar o serviço. Eu falei, olha, acho que realmente você respondeu mais perguntas do que se estivesse sendo entrevistado pelo pai da sua noiva. Mas o fato é que ele perdeu um bom tempo ali e segundo ele, foram cerca de 45 minutos, entre 45 e 50 minutos, para que ele pudesse efetuar o cancelamento de um serviço que custa ele R$12 por mês. Eu teria desistido muito antes disso, eu não teria chegado lá, eu acho que eu teria mantido a conta ali e não teria cancelado meu serviço de aluguel de bicicletas. Mas a verdade gente, que acho que ao longo da nossa vida, e todos nós temos muito bem essa percepção aqui, tempo é fundamental. Tudo que a gente faz, no final das contas, toda a programação que a gente desenvolve, sempre que a gente, pensa nos estudos, no estágio, nos planos futuros, profissão, tempo a gente leva em conta a todo momento. Acho que é um ingrediente fundamental para a organização das nossas vidas e eu não tenho a mínima dúvida de que o tempo, ele efetivamente integra aí o valor da liberdade. O que a gente vai fazer com o nosso tempo é uma escolha que deveria ser exclusivamente nossa. E muitas vezes a gente passa por situações nas nossas vidas em que esse tempo ele é tirado de nós contra a nossa vontade, sem que a gente possa fazer nada contra isso. A gente tem algumas leis recentes, e eu acho que essa é uma percepção cada vez mais contemporânea da importância do tempo. Nossa sociedade ela é cada vez mais tecnológica, mais talvez de uma forma certamente antagônica, apesar de ela ser tecnológica, encurtar distâncias, parece que ela é cada vez mais rápida. A gente tem cada vez menos tempo para interagir em redes sociais, cada vez menos tempo para estudar, a gente, de repente, deixa de fazer um estágio em um determinado período porque está pegando muita matéria, então o tempo molda as nossas vidas. E o tempo, a gente, talvez quase num senso comum, a gente pode classificar como um bem juridicamente relevante. Um interesse, um valor que é tão importante assim para todos nós, não pode deixar de ser qualificado, de ser caracterizado como um bem juridicamente relevante. A gente tem algumas leis, decretos, resoluções, atos normativos de uma forma geral, que concretizam essa noção de que o tempo é um ativo, e não um ativo no sentido pecuniário, mas é um interesse que o direito ele tutela. Muitos de nós não sabemos, e eu só fui descobrir isso um pouco depois dessa conversa que ele teve com o atendente, mas quando você liga para uma determinada instituição para cancelar um serviço, existe um decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, que é o decreto 6523/2008, anotem que em algum momento vocês vão precisar, mas o fato é que existe um decreto que impede os atendentes dessas instituições de transferir ligações quando vocês ligam para cancelar o serviço. Esse decreto ele estabelece uma norma e fala, olha, qualquer atendente tem que estar habilitado a promover o cancelamento.
pode ser, enfim, do almoxarifado, mas se você está atendendo o telefone, você tem que ter condições de promover esse cancelamento. É um reconhecimento por parte do legislador, e aqui legislador digo no sentido talvez um pouco lato, que é um decreto, né, expedido pelo Executivo, mas é um reconhecimento de que o tempo é extremamente importante na vida das pessoas. A gente tem diversas outras concretizações dessa noção, como leis que impõem um determinado limite de tempo para que você possa ficar em filas de agências bancárias, leis que te estabelecem um limite de tempo para a contratação de serviços, leis que fornecem um tempo determinado para que o fornecedor de serviços, que concedem um tempo determinado para que o fornecedor de serviços troque o seu produto. Enfim, a gente tem algumas concretizações legislativas que espelham muito bem esse reconhecimento de que o tempo é um interesse juridicamente relevante. E a gente nem precisaria, naturalmente, dessas regras. A gente, a partir de princípios, a partir da construção, da construção do arcabouço axiológico do nosso ordenamento, a gente talvez já poderia constatar que o tempo, sem sombra de dúvidas, é um interesse juridicamente relevante. Bom, a gente fixou uma primeira premissa. O tempo é um interesse juridicamente relevante, é um interesse tutelado pelo direito. Então, o que acontece quando alguém viola esse nosso tempo, essa nossa liberdade de fazer o que a gente quer com o nosso tempo? Sem dúvidas, isso é símbolo de uma lesão. Se o tempo é um interesse juridicamente relevante, a partir do momento em que nós perdemos o nosso tempo, a gente pode, numa análise ainda preliminar, numas noções ainda preliminares, considerar que a gente sofre uma lesão a partir do momento em que esse tempo é perdido, e, sobretudo, perdido contra a nossa vontade. É evidente, e é muito importante que esse ponto ele seja enfatizado, é evidente que não é qualquer perda de tempo que vai caracterizar um dano indenizável. Você dizer que existe uma lesão não significa ainda que estejam preenchidos todos os requisitos que a responsabilidade civil estabelece como etapas prévias à configuração desse dever de indenizar. Mas a gente tem uma primeira premissa de que o tempo é interesse juridicamente relevante, e a gente tem uma segunda premissa de que, a partir do momento em que o nosso direito a escolher o que fazer com o nosso tempo é violado, surge, portanto, uma lesão. A análise da indenizabilidade dessa lesão, ela tem que ser feita sempre diante do caso concreto, em que você vai ponderar quais são os interesses contrapostos, você vai analisar concretamente qual é a situação diante da qual você está, e você precisa fazer esse exame à luz de um certo juízo de razoabilidade. A gente tem alguns indicativos, mesmo na lei, de que não é toda perda de tempo que gera o dano indenizável. E aí eu dou um exemplo para vocês. O Código de Defesa do Consumidor, ele concede ao fornecedor de serviços, como vocês bem sabem, um determinado prazo de troca, né? Sempre que um produto, ou um produto principalmente, apresenta algum defeito, você leva esse produto até o fornecedor, e o fornecedor ele tem 30 dias ali para substituir esse produto, a não ser que seja um produto essencial, mas enfim, em regra ele tem esse prazo, o legislador concede ao fornecedor de serviços esse prazo de troca. Então, talvez esse seja um exemplo de que o próprio legislador reconhece que, em algumas situações, é razoável você conceder esse prazo para o fornecedor de serviços. A gente não pode partir também de uma ideia, em alguma medida, surreal, de que a vida não comporta esses transtornos, que a gente não vai perder absolutamente tempo nenhum com a vida. Então, a gente busca na legislação, não só a partir da análise de princípios e postulados, mas a partir de regras, inclusive, a gente busca parâmetros para avaliar se efetivamente a gente está diante de um dano indenizável. Feita essa apresentação preliminar, só para contextualizá-los do assunto, eu chego à teoria que se convencionou chamar de teoria do desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo, gente, eu não sei se vocês já tiveram algum contato aqui, em algum momento, com a teoria do desvio produtivo, já se depararam com essa expressão. Mas é uma construção, pelo menos no cenário brasileiro, extremamente recente, uma construção muito recente, e que enfatiza principalmente que essa perda de tempo, uma perda de tempo causada por um fornecedor de serviços que não cumpre os seus deveres ali, não atenta aqueles deveres anexos que surgem da boa-fé principalmente, ela é capaz, essa perda de tempo, de gerar danos morais, né? A teoria do desvio produtivo sempre associa a perda de tempo à configuração de danos morais que precisariam ser indenizados pelo fornecedor. Qual é a lógica da teoria? Qual é a lógica que está por trás dessa teoria? Bom,
Se o fornecedor de produtos, fornecedor de serviços, ele não cumpre a contento a sua tarefa, os deveres que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, deixa de atentar a todas aquelas regras que surgem ali a partir da análise do princípio da boa-fé, ele acaba impondo ao próprio consumidor que perca o seu tempo de vida para resolver essa situação. E o tempo de vida do consumidor seria um tempo, na qualificação, enfim, na definição que é feita por essa teoria do desvio produtivo, seria um tempo produtivo, um tempo que ele poderia produzir, enfim, seja capital, ou mesmo, enfim, ainda que desassociando a produção a uma lógica exclusivamente mercantilista, ele deixaria de estar com a família, deixaria de estar com amigos, e tudo isso geraria, portanto, uma violação ao princípio da liberdade, ao direito de liberdade que ele tem. E daí a teoria do desvio produtivo, ela vai propor que essa perda de tempo, ela gera danos morais. A teoria do desvio produtivo foi concebida, não concebida, mas talvez importada para o Brasil em trabalhos de autores, principalmente de São Paulo. O professor Marcos Dessauni foi um dos que conceberam e ajudaram o desenvolvimento dessa teoria. E ela assenta, portanto, nessa noção de que a perda de tempo gera dano moral. Uma primeira controvérsia que surge, e que talvez a gente precise refletir um pouquinho melhor sobre ela, é sobre a característica, efetivamente, qual é a qualificação desse dano. E aí existem autores que propõem que essa perda de tempo gera danos morais e qualifica a perda de tempo como um fator que deflagra a necessidade de o fornecedor indenizar os danos morais suportados pelo consumidor. A gente coloca, portanto, como se fosse uma subespécie de dano moral, esse dano temporal. A gente tem autores que colocam a perda de tempo, dano temporal, como se fosse uma terceira categoria ao lado do dano moral e ao lado do dano material. E sinceramente, eu não acho que talvez seja a forma mais adequada de a gente pensar nesse problema. Qual é a minha impressão? Qual é a impressão que eu tenho com relação a essa perda de tempo? Bom, para os que já estudaram responsabilidade civil aqui, mesmo para os que não estudaram, talvez seja intuitivo, e a gente precisa lembrar sempre disso, que lesão é uma coisa e dano talvez seja outra. A lesão é aquela interferência que, se a gente pensar aqui na diferença entre lesão e dano, a lesão talvez seja o fato de você estar sendo privado do seu tempo, de uma forma antijurídica, quando você analisa ali a situação concreta. Mas o dano que pode ser causado por essa lesão de diferente são possíveis danos de diferentes ordens. Se a gente parar para avaliar, imaginem vocês que um taxista vai para uma agência bancária, ele teve um problema, teve um saque misterioso de 20 mil reais da conta dele, toda a reserva que ele tinha, ele fica desesperado porque não foi ele, talvez tivessem clonado o cartão dele. Ele fica 5 horas dentro da agência bancária para tentar resolver essa situação. O atendente não consegue, fala que ele tem que provar, vai no gerente. Ele fica 5 horas dentro do banco para resolver essa situação. É evidente que uma situação como essa, ele foi privado dessas 5 horas do dia que ele tinha, são 5 horas extremamente caras, horas importantes, para tentar resolver esse problema que o fornecedor talvez devesse resolver de uma forma muito mais simples. Durante essas 5 horas, ele certamente não rodou, ele não circulou com o táxi dele. Então, a gente pode compreender que aqui talvez ele tenha tido um dano da espécie de lucro cessante, um dano material na modalidade lucro cessante, porque durante essas 5 horas ele simplesmente não trafegou com o carro dele. Isso sem prejuízo de a gente analisar em paralelo se efetivamente surgiram também, se ele também teve um prejuízo moral. Então, me parece que a gente não deve associar necessariamente a perda de tempo a danos morais. A perda de tempo é uma lesão da qual podem surgir danos, seja da espécie material, seja da espécie moral. Essa é uma distinção importante que a teoria do desvio produtivo em si ela não chega a demarcar de uma forma tão expressa. E a teoria, mas esse nome, né? Por que eu escolhi a teoria do desvio produtivo como próprio título? Estou criticando em alguma medida a nomenclatura, mas por que eu escolhi? Porque é o nome que, mal ou bem, a jurisprudência recentemente tem utilizado. O STJ já tem acolhido essa teoria em alguns precedentes, concedeu indenização recentemente para uma consumidora que ficou 40 minutos no telefone, falei isso para o advogado que trabalha comigo, ele falou, não, então vou pedir aqui para algum estagiário preparar uma ação também de dano moral. Mas concedeu indenização com base na teoria do desvio produtivo para uma consumidora que ficou 40 minutos numa linha telefônica, concedeu indenização também com base na teoria do desvio produtivo
para um sujeito que teve que fazer 27, o STJ citava o número 27 idas e vindas a uma determinada loja para trocar o seu produto e não conseguia. Enfim, em todas essas situações, são situações recentes, são precedentes muito, muito recentes, o STJ tem reconhecido, sim, o direito dessas pessoas a serem indenizadas pelo tempo que elas perderam. E, em alguma medida também, você pensar em teoria do desvio produtivo, você usar essa denominação teoria do desvio produtivo, parece que o tempo das pessoas é sempre um tempo mercantilizado, é uma lógica que parece muito utilitarista, né? Ou seja, o tempo ele serve para produzir. Não, enfim, a gente conhece o ditado popular de que tempo é dinheiro, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido aqui em algum momento que tempo é dinheiro, mas mais do que dinheiro, o tempo é a expressão da liberdade. O que a gente vai fazer com o nosso tempo é uma escolha que cabe a nós próprios. Então, não é que você esteja necessariamente desviando a sua produção, uma atividade produtiva, porque, se for parar para pensar, uma certa contradição em termos, porque você está desviando a atividade produtiva, não deveria ser dano moral, mas sim dano material. Enfim, uma reflexão com relação ao nome, mas melhor que a gente se refira a esse fenômeno, talvez, como lesão ao tempo. E, a partir da lesão ao tempo, podem surgir danos de diferentes ordens. Mas é muito positivo, gente, apesar de a gente estar num momento ainda incipiente quando a gente analisa o cenário jurisprudencial com relação à teoria do desvio produtivo, mas é muito interessante que o nosso judiciário ele esteja parando cada vez mais para analisar e para se dar conta de que essas situações que às vezes são trabalhadas como se fossem casos de mero aborrecimento, transtornos do dia a dia, nem sempre para por aí, nem sempre essa análise deve se esgotar simplesmente aí. Tempo talvez seja a coisa mais importante que a gente tem. Acho que não a coisa mais importante, mas a gente certamente, todos nós valorizamos aqui o tempo. O tempo reflete oportunidades, a gente deixa de estar com família, com amigos, a gente não estuda ou estuda mais para uma matéria, menos para outra, porque a gente não tem tempo. Certamente cada um de vocês aqui gostaria de ter mais do que 24 horas no dia. Acho que já me perguntaram há algum tempo, quando comecei a estagiar, me perguntaram, Bernardo, qual o superpoder que você gostaria de ter? Eu falei, cara, eu queria não dormir, assim, eu queria poder não dormir, eu queria não precisar dormir, porque eu teria 24 horas no meu dia, efetivamente, porque são 24 horas, a gente tem um tempo para dormir, um tempo que a gente... Enfim, eu gostaria de não dormir, não precisar dormir, eu ter gás para não dormir e continuar sempre, enfim, fazendo o que eu quisesse, que aí de noite, de madrugada, 2 horas da manhã, eu via o Netflix, ia fazer o que eu quisesse, e a gente não tem esse tempo no dia a dia. Então, o tempo é um interesse juridicamente tutelado. A lesão antijurídica ao tempo, ela precisa, em muitos casos, ser indenizada. A gente precisa fazer, efetivamente, essa análise, e é muito, muito bacana que o judiciário tenha se dado conta, esteja cada vez mais se dando conta disso. O único alerta que faria seria realmente não associarem necessariamente a perda de tempo aos danos morais. E evitar, talvez, essa denominação de desvio produtivo, porque o ser humano ele não está sempre ali, o tempo do ser humano não serve sempre para produzir. E também o tempo útil, né? Algumas pessoas falam em tempo útil, mas será que existe tempo inútil? Eu tenho a impressão de que todo o nosso tempo, acho que cada segundo do nosso tempo é absolutamente útil. E justamente por isso aqui tentei me fazer fiel aos 20 minutos que me foram concedidos e não o professor Anderson, ele alertou no grupo que a gente tem que, olha, assim, as palestras são curtas, a gente, infelizmente, não tem tanto tempo aí para falar o quanto a gente quisesse. Eu falei, poxa, eu vou falar de perda de tempo, então eu aqui não posso passar dos 20 minutos. Muito obrigado. Obrigado, professor Bernardo. Tema extremamente importante, né, do dano por perda de tempo. Teoria do desvio produtivo do consumidor, né, como é chamada a teoria, realmente é uma teoria que a nossa escola tem muitas ressalvas, a gente já escreve sobre isso há algum tempo, né, porque, enfim, tem diversos problemas. Primeiro, ela limita a questão da reparação do dano por perda de tempo ao consumidor sem nenhuma justificativa, né? O exemplo do motorista de táxi que tem o seu carro atingido e fica perdendo tempo para consertar, é um exemplo claríssimo, entre tantos outros que a gente vive, o locatário com o locador, etc., que não dizem respeito à relação de consumo e não parece haver aí nenhuma justificativa para diferenciar a situação do consumidor de outras situações. Segundo o desvio produtivo, como o Bernardo bem colocou, dá uma ideia produtivista ao tempo do consumidor, quando, na verdade, é justamente o contrário, né? Eu arrisco dizer, Bernardo, que o meu tempo improdutivo é muito mais valioso que o meu tempo produtivo. É o meu tempo de lazer, o meu tempo de ócio,
né? Esse é o tempo que eu não quero perder de jeito nenhum, né? Então, a ideia de um desvio produtivo é ruim nesse sentido, né? E, sinceramente, teoria do desvio produtivo eu não acho nem que é uma teoria, acho que é uma ideia, não é algo construído cientificamente como uma teoria, diversos aspectos que não são abordados, e também, mesmo que fosse uma teoria, a gente não precisa de uma teoria para isso, né? Como, a gente não tem uma teoria do dano à privacidade ou uma teoria do dano à imagem, né? Ela é só o reconhecimento de um interesse merecedor de tutela jurídica. Então, não é nem teoria, nem do desvio produtivo, nem só do consumidor, quer dizer, acho que o nome realmente é muito ruim. O fato dele ser usado pela jurisprudência é um alerta que eu quero deixar para vocês, especialmente para os alunos de graduação. O fato do nome ser usado pela jurisprudência não significa que a gente deve continuar a chamar o Instituto com esse nome, né? A gente tem vários problemas no Brasil criados por nomes que, às vezes, geram até discussões sobre a aplicabilidade do Instituto, porque o nome induz o julgador em erro. O abandono afetivo que a professora Isabela tão bem tratou aqui é um exemplo. O STJ, por muito tempo, disse não há indenização por abandono afetivo porque eu não tenho o dever de amar, quando, na verdade, a figura não tem nada a ver com isso, como ela bem explicou, tem a ver com os deveres que o pai tem dentro do Código Civil, expressamente, o dever de cuidar, de educar, etc. Então, o abandono afetivo gerou, a nomenclatura gerou uma discussão desnecessária. Hoje a gente vive o STF discutindo direito ao esquecimento. O nome direito ao esquecimento leva muita gente a dizer assim, não pode haver um direito ao esquecimento. Que coisa forte, né? Um direito a esquecer, a fazer com que os outros esqueçam de alguma coisa. Então, você vai direito ao esquecimento, todo mundo, não, pera, isso não pode ser acolhido, porque o nome está errado. Então, no fundo, o primeiro papel, eu acho, de reflexão crítica é a gente justamente refletir sobre o nome dos institutos. E dano por perda de tempo é uma discussão muito importante que não deve ficar contaminada por uma nomenclatura às vezes não feliz, quer dizer, todo mundo tem os seus méritos de ter levantado a questão, qualquer construção, no fundo, acaba atraindo, tem essa virtude de atrair as atenções para o tema, e a teoria do desvio produtivo tem essa virtude, esse mérito que tem que ser reconhecido, mas isso não significa que a gente esteja preso ao nome ou à construção que foi feita ali, tá? Só para reflexão de vocês.